Hoje nós vamos encerrar o tema aí, suporte básico de vida e suporte avançado de vida, né? Na aula anterior, nós falamos aí sobre o suporte básico e avançado de vida em pediatria, né? E na retrasada a gente tinha falado apenas do suporte básico de vida no adulto. Hoje nós vamos falar sobre o suporte avançado de vida adulto, ok? E cuidados pós-PCR, porque como a gente havia falado na aula anterior, algumas coisas se assemelham nesse suporte, né? Tanto adulto quanto criança, porém nós temos diferenças, até porque são públicos diferentes, faixa etárias diferentes, né? Então nem tudo que a gente usa para um vai poder usar para outro. Então hoje a gente vai encerrar o nosso tema, ok? Hoje a gente vai estar falando de suporte avançado de vida no adulto, tá? E cuidados pós-PCR. Como a gente havia falado no suporte de vida aí do adulto, o socorrista ele sempre deve administrar uma ventilação a cada 6 segundos, né? Que dá um total de 10 respirações por minuto, enquanto são aplicadas as compressões, ok? Então, isso aqui a gente tem 2 socorristas. Estão vendo aqui que nós temos 2 socorristas? Aqui o 10 está ligado no nosso paciente, né? O desfibrilador já está conectado nele. Nós temos um socorrista responsável aí por compressões e um socorrista responsável aqui pelas ventilações, tá? Então, como nós temos 2 socorristas, o esquema aqui desse suporte vai funcionar dessa forma. O esquema de RCP. Aqui a gente fala que é uma de qualidade, excelente aí, né? Para a gente, para recuperar do nosso paciente, tentar estabilizar o nosso paciente, ok? A ventilação com o dispositivo bolsa válvula máscara, que é esse dispositivo aqui, tá? Ele pode ser usado com o acoplamento de oxigênio, de uma fonte de oxigênio, ou não, tá? E ele deve ser utilizado aí por 2 socorristas, ok? E a duração de cada ventilação é de 1 segundo. Aqui a gente tem aqui 2 socorristas, porém, nós temos a questão aí da RCP quando só um socorrista, tá? Que foi falado aí nas aulas anteriores. E o principal aí, gente, é sempre observar o quê? A elevação do tórax desse paciente, tá? Por quê? Para a gente saber que a ventilação ela está sendo de qualidade, a RCP está sendo bem, a gente precisa o quê? Deixar que o tórax ele faça o retorno total dele, tá? Então, durante essas manobras, a gente deve estar sempre aí atento à elevação do tórax a cada ventilação, tá? Pessoal, quando a gente fala em relação a esse dispositivo, né, essa bolsa válvula máscara para fazer a ventilação para o paciente, a gente tem alguns poréns, né? Porque ela vai fazer boa ventilação, é inclusa, né, no RCP, nessa recuperação do nosso paciente, né? Só que nós temos alguns pós, tá? Nós temos pós e contras. E aqui nós temos alguns contras que o quê? Que o uso desse dispositivo pode causar no nosso paciente, que são o quê? Pode causar aí uma distensão gástrica no nosso paciente, que vai ser o quê? O aumento do volume do abdômen desse paciente, tá bom? E o que é por que é causado esse aumento do volume do abdômen? Porque vai ser um resultado aí de acúmulo de gases ou líquidos nessa região do intestino, tá? Então, causar uma distensão gástrica, pode também levar esse paciente a ter episódios de vômitos, tá? Como também a broncoaspiração. O que é a broncoaspiração? É quando nós temos aí entrada de algumas substâncias estranhas e aérea desse paciente, tá? Então, pode causar também a broncoaspiração no nosso paciente.
Aqui, pessoal, nós falamos de algumas atividades, né? Alguns ritmos na aula anterior. Um deles foi a sistolia e atividade elétrica sem pulso, a ESP, tá? Que são ritmos em que a desfibrilação não está indicada. Então, a gente precisa lembrar disso aqui. Se vocês pegarem um desfibrilador automático, ele vai dizer que, nesse caso aqui, nesse ritmo, ele não é chocável, a desfibrilação não está indicada. Mas vamos dizer que no setor que você trabalha tem apenas o manual. Hoje, né, com avanços tecnológicos e os estabelecimentos aderirem, né, instrumentos de trabalhos mais modernos, mais novos, então hoje talvez seja difícil, né, se ter, mas vamos supor que na sua unidade você tem um automático e um manual, você teve um problema com o seu automático e agora você só vai ter o manual. Então, você precisa saber fazer o manuseio dele e precisa saber quais são os ritmos que você pode usar e qual não pode, tá bom? Isso aqui é necessário saber para quem se trabalha aí no básico de vida ou no avançado de vida, tá? A gente precisa ter ciência disso, que nós temos ritmos chocáveis e nós temos ritmos que a desfibrilação não vai estar indicada, tá? Então, caso onde ela não é indicada, o que nós temos que fazer? Nós temos que promover aí uma RCP de boa qualidade para o nosso paciente, tá bom? Pode usar drogas? Pode, só se for indicada, tá? E não é a primeira opção. E sempre a gente vai procurar o quê? Identificar e tratar que são reversíveis, tá bom? Causas irreversíveis, não adianta a gente querer aí tentar modificar, tentar ter uma melhora, porque o próprio nome já diz, ela é irreversível, não tem o que a gente fazer. Agora, se um paciente está em PCR e ele precisa de um atendimento de qualidade, precisa de iniciar RCP, precisa identificar causas nesse paciente que são reversíveis, que são possíveis a gente tratar, tá? E a gente fala que são os 5Hs e os 5Ts. E tudo isso aqui, gente, a gente está falando agora, não é do suporte básico, tá? A gente está falando do suporte avançado. Então, no suporte avançado, além da RCP, nós temos questões a mais, tá bom? Então, aí os Hs, que são situações reversíveis, que a gente pode tratar, a gente tem aí a hipovolemia, tá? Que é o que, gente? A hipovolemia é uma condição aí quando os níveis vai estar muito baixo da parte líquida do sangue, né? O plasma, tá bom? E nesse caso aqui, o paciente com hipovolemia, ele precisa de um atendimento emergencial, tá? Para o quê? Para reverter esse caso, porque se não for emergência, vai ter outras complicações, podendo aí evoluir para óbito, tá bom? Nós vamos ter aí a hipóxia também, tá? Que é o quê? É o nível inadequado de oxigenação no tecido desse paciente, tá bom? Vamos pôr aí que a produção de oxigênio ela já tá baixa, né? Então o corpo ele reduz o que ele libera para os tecidos, né? O que ele libera para os outros órgãos. Então a gente vai ter aí uma oxigenação inadequada dos tecidos. Precisa de tanta quantidade, então essa oxigenação é diminuída, tá? Porque o organismo ele não está produzindo normal o oxigênio, tá bom? Nós temos aí o hidrogênio, a acidose, tá? O que é acidose? Vai ser aí um desequilíbrio de ácido no sangue do nosso paciente, tá? E isso a gente precisa prestar atenção. É uma causa o quê? Reversível. Se você identificar precocemente, você tem chance de tratar precocemente, tá? Evitando aí danos permanentes no seu paciente. Ter a hipocalemia e a hipotermia, tá? A hipocalemia vai estar associada
de níveis de potássio, tá bom? E nós temos a hipotermia, que é o quê? A temperatura corporal muito baixa, tá abaixo do que é normal, ok? E nós vamos ter os 5 T's, que vai ser o quê? A tensão no tórax, pneumotórax, tá? Se o paciente tiver com essa tensão por pneumotórax, tem que intervir, tá bom? Para não gerar danos maiores, então tem que prestar atenção nisso, nessa tensão no tórax do paciente, ok? Nós vamos ter aí o tamponamento cardíaco. O que vai ser esse tamponamento cardíaco, pessoal? Vai ser uma compressão do coração, tá bom? Vai ser causada aí por conta da coleta de líquidos no saco que envolve o coração, tá? Aí vai interferir na capacidade de o coração bombear sangue. Esse líquido acumulado aí no saco que envolve o coração começa a atrapalhar o coração bombear, tá bom? Nós temos as toxinas, né, que são causadas por medicações e drogas, tá? Então, se percebeu que aquela droga, aquela medicação está causando dano no paciente, é um quadro reversível? É um quadro reversível. Mas o profissional que está no suporte no avançado de vida no adulto, ele tem que ter a percepção desses casos, tá? Para ele intervir e não causar danos maiores no paciente. A trombose pulmonar, como também a trombose coronariana, se começar a perceber os sintomas de o paciente tá querendo desenvolver ali um quadro de trombose, também tem como intervir? Também tem como intervir. Mas nesse caso aqui de trombose, para tratar precocemente, a gente precisa principalmente ter uma atenção maior nesses casos aqui. Até é um caso um pouco mais sério, tá? E os danos são bem agressivos para o paciente, ok? Em qualquer ritmo, pessoal, de PCR, a primeira droga a ser utilizada sempre vai ser o quê? Um vasopressor, ok? E aí nós temos a administração da adrenalina, tá? Que, como a gente falou aí na aula anterior, vai ser um remédio que vai fazer o quê? A pressão subir, né? Ele vai dar aquela acelerada no coração, correto? Então, nós temos aí como primeira escolha a adrenalina, sendo aceitável a administração da primeira dose no segundo ciclo da PCR. Porque, igual a gente falou, a gente pode ter administrações de droga nesse caso aqui? Pode, com certeza pode, tá bom? Mas aí a gente precisa, precisa identificar algumas situações, tá? E a droga vai ser a segunda opção, ok? Então, após a primeira, o primeiro ciclo, tá, de RCP, no segundo ciclo aí de uma PCR, você pode aplicar a primeira dose de adrenalina, ok? Caso haja aí a persistência da fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular sem pulso, apesar da RCP, da desfibrilação e o vasopressor, né, indica-se também um antiarritmíco, ok? Que vai ser o quê? O amiodarona ou cocaína, tá? Ele vai afetar aí, ó, a condução de impulsos elétricos, tá? Ele vai trabalhar diretamente nessa questão de condução de impulsos elétricos no coração. E é importante? Por quê? Porque quando ele entra numa PCR, né, numa parada cardiorrespiratória, tudo isso está envolvendo o quê? O trabalho ali do coração, né? Ritmos, os impulsos elétricos, né? O movimento de sangue, com também essa questão, o sangue ele leva o oxigênio, né? Ele também tem essa função. Então, o antiarritmíco vai estar trabalhando nessa questão também, tá? Então, além do RCP, de uma distribuição, daí de uma dose de um vasopressor, também o uso dele. E os mais indicados aí, os indicados são a miodarona e a lidocaína, tá? Ou a lidocaína, ou outro, ok?
A prioridade é administrar aí sempre uma RCP de qualidade e desfibrilação imediata. Se você tem um DEA, um desfibrilador à sua disposição, o uso ele é imediato, tá? Até o automático, ele vai ficar se esse ritmo é chocável ou não, e ele vai chocar o paciente. Como já foi falado anteriormente, a administração de drogas, ela sempre vai ser secundária, tá? A RCP não está adiantando, não está dando certo, ou então a RCP deu certo, né? Mas o paciente entrou numa PCR novamente, tá? Ah, com 2 minutos e 38 segundos a gente conseguiu trazer o paciente de volta, mas logo depois ele uma PCR novamente. Vai iniciar aí uma RCP e pode escolher administrador? Pode, tá? Deve tentar aí estabelecer um acesso intravenoso ao paciente, tá bom? Ou então intraósseo. Até porque, pessoal, se o paciente ele está em PCR e desacordado, ele não vai conseguir fazer uso, né, de medicações via oral. Então, já descarta. Vai ser intravenosa e você tem a opção também de fazer a medicação intraóssea, tá? Só que essa medicação intraóssea sempre vai ser feita por um médico ou um enfermeiro que é capacitado nessa área, que é capacitado para fazer esse tipo, tá? De procedimento, ok? É um procedimento que merece uma atenção maior. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer, ok? A gente fala aí de acesso venoso, a preferência, tá? De veia sempre é a anticubital. Qual é essa veia anticubital? Essa veia aqui, ó, gente, no meio do braço aqui, ó, tá? Veia sempre vai ser aí o nosso primeiro acesso, é o acesso mais fácil, tá? Onde a gente talvez vai achar aí uma veia mais calibrosa, né? Tem alguns pacientes que não tem tão calibrosa aqui nessa região, tem veias mais finas. Mas olha no braço e olha no. Então, sempre o acesso preferencial vai membros superiores. E o mais comum da gente utilizar sempre é o anticubital, tá? Na mão tem aquela questão de ela dói mais, né? Eu, particularmente, Débora, eu acho que às vezes na mão talvez facilita o paciente se movimentar um pouquinho melhor, tá? Mas não nesse caso aqui de um quadro de PCR. Falo num todo, que está numa internação. Porém, é mais dolorida realmente, né? E talvez, às vezes, se o paciente tiver essa facilidade de se medicar, talvez fique também mais fácil dele perder. Então, isso é uma coisa pessoal minha, tá? Mas aqui é mais usada sempre a veia anticubital, ok? Então, vai ter aí a administração da droga em bolos, tá? Seguido de uma infusão de 20 de água destilada ou soro fisiológico, tá? E elevação do membro em 20 minutos. Então, você vai elevar o membro onde você fez essa medicação, tá? No período de 10 segundos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso aí intraósseo, pessoal. Esse acesso intraósseo, ele vai atingir aí contrações plasmáticas, tá? Similares à alcançada pelo acesso intravenoso, tá bom? Porque o acesso intravenoso você já está pondo direto na corrente sanguínea do seu paciente, ok? O intraósseo, ele não é igual, a gente sabe disso. Então, mas pela localidade, ele vai ser similar, tá bom? Pode ser utilizado em qualquer faixa etária, não tem contraindicação etária, tá bom? Qualquer faixa etária, dependendo ali do quadro do paciente, pode ser opção, tá bom? Essa inserção pode ser na região external, tíbia proximal e tíbia distal. A gente vai ver mais à frente.
e ele pode ser mantido durante 24 horas apenas, ok? Olha aqui o acesso, como é que é o intraósseo. Estão vendo? Esse é o dispositivo que é acoplado aí no nosso paciente, ok? É uma técnica realizada por médicos ali atrás e que vai poder ser feita, né? Vai poder ser delegada a enfermeiros que vão ser treinados, que eles atuam no serviço de urgência e emergência. Então, é um setor específico, né? Então, se ele for treinado, se ele for capacitado, ele pode, ok? Então, aqui, ó, tem algumas imagens de como funciona um pouquinho desse procedimento. Olha aqui o equipo sendo ligado nesse dispositivo intraósseo, né, que está sendo aplicado aí nessa região do paciente. Aqui ele direto com a seringa, né? Ó, direto a seringa aqui com a medicação. E aqui ele conectou um equipo nesse paciente. Pode ficar até 24 horas conectados, tá bom? A punção external não pode ser realizada em crianças abaixo de 3 anos, tá? Por causar lesão cardíaca e de grandes vasos. E a indicação vai ser fratura do membro, queimaduras infectadas e pode levar a uma osteoporose, ok? Então, abaixo de 3 anos tem essa contraindicação. O acesso endotraqueal, que a gente falou na aula anterior, aqui, pessoal, quando eu falei assim que não tem região de faixa etária, atrás, que a gente comentou, a gente está aqui de suporte avançado de vida no adulto, tá bom? Então, criança, a gente já falou na aula passada. Então, aqui a gente está se detendo apenas no adulto e a gente está mostrando algumas questões onde a gente tem contraindicação aí, ok? Essa punção external não é a mesma que a intraóssea, tá? Ela é o próprio nome já diz, né, pessoal? External. É, ela é no osso da onde? É no osso, ela é uma punção intraóssea também, só que ela é na região aqui do externo. Aquela outra ali, por isso que a gente fala punção external, porque ela é específica. O próprio nome já dá uma ideia para a gente de localidade. Nós temos o externo, né? Aqui na região do tórax, né? Próximo à coração. Então, por isso pode causar lesão cardíaca, porque uma criança, se a gente for olhar a estrutura física dessa criança, né? De fato, não é indicado, tá? Por conta de lesão cardíaca e de poder ter a possibilidade de afetar, de pegar aí grandes vasos e causar danos nesse paciente, tá? Ela é um tipo, tá, de punção intraóssea, só que a gente não fala que é intraóssea porque ela não é localizada nessa parte da óssea, que é aonde? Na tíbia proximal e tíbia distal. Então, qualquer faixa etária eu posso fazer o acesso intraósseo? Posso, quando a gente fala de tíbia proximal e quando a gente fala de tíbia distal, que está localizada o quê? Nos membros inferiores, tá? Na perna do seu paciente. Quando a gente fala de região external, que é nessa região aqui do tórax, na região do externo, a gente tem uma contraindicação para criança abaixo de 3 anos, ok? Pessoal, o acesso endotraqueal, que a gente falou também na semana passada no suporte de vida e da criança, ela também pode ser usada tanto no adulto quanto na criança, tá? Ela é uma via de acesso que a gente deve observar muito para a gente escolher, vai ser só se a via oral ela tiver acessível, a gente não pode fazer via oral num paciente que está inconsciente ou não está em plena função aí da consciência, tá?
e você tentou pegar a veia desse paciente, você tentou fazer um acesso intravenoso e não está dando certo de fazer. Aí você pode fazer um acesso endotraqueal, tá? Tem gente que escolhe o acesso endotraqueal antes mesmo de ver essas outras vias? Sim, acontece, né? Mas quando a gente fala de vias de acesso, as preferíveis sempre vão ser via oral e venosa, ok? De fato, quando tem alguma complicação nessas vias, a gente pode partir para outra. Por que, que a gente tem essa coisa assim com a endotraqueal, né? Ah, não, calma, se eu não conseguir um acesso venoso e não é viável, a gente passa para endotraqueal. Porque a endotraqueal, ela é um tubo, né, que coloca de acesso nesse paciente. E quando você coloca a medicação por essa área, por essa via, você vai perder medicação. Então, você tem que você tem que calcular uma quantidade a mais da droga para você administrar a quantidade completa que precisa para esse paciente, igual a gente falou da adrenalina na criança, né? A adrenalina na criança é X. Se o acesso endotraqueal, ela tem que aumentar, ela dobra. Por quê? Porque tem perda de medicação no tubo, tá bom? Então, é realizada aí por meio de um tubo orotraqueal, tá? Apresenta menores concentrações plasmáticas. Débora, Oi, então o acesso endotraqueal é tipo a intubação? isso. É mais ou menos isso. É um tubo que você coloca na região oral, né? A gente fala orotraqueal, que vai pegar essa região oral descendo assim até a traqueia. Ah, tá. Só que qual é a diferença? A intubação é um tubo que você coloca para fazer a ventilação mecânica, né? Então você está indo para o lado o quê? Do pulmão, tá? Então é outra via. Mas o tubo de acesso é pelo mesmo local, é pela boca. Você me perguntou assim, se é tipo uma intubação. Se a gente for falar, parece, porque é o tubo pela boca também, tá bom? Mas são Entendi. acessos diferentes, tá? A intubação é para uma coisa, um acesso endotraqueal é para outra. Então, a intubação vai para uma via e o acesso endotraqueal vai para outra via, tá? Que é para o acesso endotraqueal é para fazer administração de medicação. E a gente não administrar uma medicação no do nosso paciente, entendeu? Entendi. São tubos parecidos, são similares, né? As primeiras vias são as mesmas. Podem ser administrados pela via endotraqueal, pessoal, a vasopressina, tá? A lidocaína, a adrenalina, a atropina e a naloxona, ok? São as medicações que têm indicação para ser feita quando se tem uma endotraqueal, ok? Não são todas. Olha aqui o tubo que é. Vai até aqui a região da traqueia, ok? Recomendações: 2,5 vezes maiores, tá? Que as medicações administradas por via IV, tá bom? Igual a gente falou anteriormente, tá bom, pessoal? Se vai escolher esse a dosagem da ela faz o que? Ela faz aumentar, tá? Porque se de medicação nesse tubo, e bastante ainda, né? Então, elas devem ser diluídas em 5 a 10 ml fisiológico, tá bom? Ou a água destilada também. Pode se diluir ou nenhum ou nem outro. E aqui, pessoal, quando a gente fala de vasopressores, a gente está falando de drogas que vão aumentar aí a pressão de perfusão coronariana, tá? Vai estar relacionada aí à questão do trabalho do coração, ok? Que quando a gente fala a gente está falando de uma parada cardiorrespiratória, tá?
Adrenalina. Quando o paciente ele está numa fibrilação ventricular ou numa taquicardia ventricular sem pulso, o ia se fazer uma miligrama intravenosa, tá? Endovenosa, podendo ser a cada 3 a 5 minutos, ok? Quando o paciente está num quadro de sistolia e AES, é 1 miligrama IV, podendo também ser repetida de 3 a 5 minutos, ok? Quando se faz a administração de drogas, não é porque se fez a administração das drogas que a gente vai parar a RCP, tá bom? Uma interfere na outra. No sentido de que aplicou a droga, eu vou parar? Não, vai manter. Agora, a droga sempre é segunda escolha. Terminou um ciclo de RCP, o paciente voltou para a PCR, o paciente deu a parada cardiorrespiratória, iniciou manobra de RCP, o paciente voltou. Aí passou 1 minuto, o paciente entrou em parada cardiorrespiratória de novo, ele entrou em PCR de novo. Sim, nesse segundo ciclo você pode optar pela droga, tá? Porque você iniciou o RCP e mesmo assim o paciente entrou em PCR novamente, ok? Então, as manobras elas não devem ser interrompidas para que seja feita aí a administração de medicamentos. Ela continua. Antiarritmicos, tá? São medicamentos coadjuvantes. Então, você nunca vai aplicar só ele, tá? Sempre tem um professor. Ele vai sempre trabalhando junto, vai ser um medicamento coadjuvante, tá? Aí você vai ter a amiodarona, onde você pode aplicar aí 300 miligramas intravenosa a primeira dose. Se for necessário uma segunda dose, aí já diminui a miligrama, tá? Vai para 150 miligramas. E a gente também tem a lidocaína, onde você pode aplicar 1 a 1,5 miligrama por quilo, tá? A primeira dose. Na dose também a baixa dosagem, ok? E você pode aplicar ela a cada 5 a 10 minutos, sendo que a dose máxima de lidocaína é 3 miligramas por quilo. Não pode passar, tá bom? Tem o sulfato de magnésio também, que pode ser uma medicação de intervenção na RCP, tá bom? Lá atrás a gente falou alguns casos, você lembra que a gente falou de casos reversíveis, né? A gente tinha a hipovolemia, a acidose, hipovolemia, hipotermia. Então, aqui, ó, o paciente, quando ele está em casos de hipomagnesemia, aí você pode aplicar o sulfato de magnésio. Então, essas drogas aqui, elas podem ser usadas na RCP? Pode, tá? Intervenções medicamentosas na RCP, nós temos aqui algumas drogas que podem ser usadas, tá? Só que tem um para ela ser usada. Se o paciente ele tá nesse hipomagnesemia, minha língua sempre trava com essas palavras mais difíceis, aí a gente pode entrar sim, tá bom? Mas se não, tem necessidade? Não tem. Então, não se faz. É só mesmo quando você ver que tem a necessidade. Se o paciente nesse quadro de hipomagnesemia, por que se aplica o sulfato de magnésio? Porque a gente sabe que ele está com uma concentração plasmática de magnésio um pouco aí fora que a gente precisa, tá? Ele está com uma ingestão inadequada de magnésio, ou então uma absorção inadequada, tá? Então aí a gente opta pelo sulfato de magnésio. Se ele não tiver essa hipomagnesemia, tem a necessidade de sulfato de magnésio? Não, não tem, tá? Então é igual eu tô falando, essas drogas, tá? Além dos vasopressores e antiarritmicos que a gente pode estar aplicando, porém são em casos específicos, ok? Você pode aplicar bicarbonato de sódio no paciente?
Pode, mas é só se o paciente tiver aí com caso de acidose metabólica, tá? Ou uma intoxicação por antidepressivos. Se não tiver esse porém, você vai aplicar bicarbonato de sódio para quê? O que você está querendo recuperar desse paciente? Esse tipo de droga, se ele não está com esse quadro de acidose metabólica. Tem a necessidade? Não, não tem a necessidade, tá bom? Pode também, pessoal, entrar com cálcio se o paciente ele estiver em quadro aí de hipocalcemia, tá? Que é o quê? Que é a ingestão também inadequada de cálcio, tá? Ou intoxicação por agentes do canais de cálcio. Então, aí você pode entrar com esse tipo de droga. Fora isso, tem a necessidade, se está tudo normal com os níveis de cálcio no organismo desse paciente? Não, não tem, tá? Então, aqui são drogas que a gente está falando para casos específicos, quadros específicos, tá bom? Nós temos aí também a atropina, que é uma droga de escolha para paciente que está em quadro de quê? De bradicardia, tá? O bradicardia, pessoal, é quando os batimentos cardíacos do paciente vai estar mais lento do que é esperado, tá? Se os batimentos estão lentos demais, geralmente vai estar aí com menos de 60 batimentos por minuto, tá bom? Então, tá nesse quadro, você pode fazer o uso da atropina. Se ele não tá com bradicardia, tem o porquê fazer? Não, não tem, tá? Então, a gente não vai optar por fazer a intervenção medicamentosa com atropina, porque ele não tá tendo a necessidade, ok? Agora, pessoal, a gente vai entrar aí um pouquinho na questão dos cuidados, né? Pós-PCR do nosso paciente, tá? A gente viu da criança, né? Agora a gente vai finalizar aí no adulto, tá bom? Então, o cuidado pós-PCR, a principal finalidade dele é o quê? É diminuir aí de mortalidade, tá? Associada à instabilidade hemodinâmica do nosso paciente, tá bom? Ela também tem por finalidade limitar o dano cerebral desse paciente, tá? Então, se numa RCP de qualidade, está tendo suporte avançado de vida de qualidade, então, justamente com a finalidade de quê? De limitar esse dano cerebral que pode ocorrer no nosso paciente por conta do quadro de PCR que ele entrou, tá bom? Lesão também nos órgãos, tá? Porque a PCR pode causar lesões nos órgãos. Por quê? Vai comprometer o funcionamento do coração, vai comprometer a oxigenação dos tecidos e nos órgãos, então pode lesionar os órgãos, tá? Então aí, ó, a instabilidade hemodinâmica do nosso paciente é o principal quadro aí que a gente tem que estar observando, tem que estar sempre prestando atenção, tá? Enquanto o paciente está ali com a gente, para a gente evitar que ele entre nesse quadro de instabilidade hemodinâmica. O tempo envolvido, pessoal, nesse atendimento aí de PCR é um fator essencial, tá bom? Porque a gente consegue perceber sinais e sintomas precocemente, tá? A gente falou na aula anterior, quando o paciente ele está num ambiente intra-hospitalar, ele vai apresentar alguns sinais ali para gente, tá? Que ele é um paciente que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, tem situações que a gente tem como intervir tentando fazer com que ele não entre aí num quadro de parada cardiorrespiratória. Entrou num quadro de parada cardiorrespiratória, o do atendimento para esse paciente, o tempo que o paciente entrou em parada, o tempo que a gente dá socorro a esse paciente, como foi a RCP, né? Todo o tempo envolvido no atendimento, ele é um fator
essencial para a gente tentar evitar os danos aí no nosso paciente, tá? E caso cause dano no nosso paciente, a gente tentar evitar aí uma mortalidade ou então danos muito agressivos para o nosso paciente. Então, o tempo envolvido no atendimento dele é total, é de extrema importância, ok? A diminuição de 14% de boa evolução neurológica para cada 1,5 minuto de atraso no retorno à circulação espontânea, tá? Então, isso aqui, pessoal, a gente aqui de circulação espontânea, quanto antes for o retorno dessa circulação espontânea, a gente vai ter uma boa evolução neurológica, tá? Porque se a gente tiver uma hora nesse retorno à circulação espontânea, a gente pode ter aí danos neurológicos irreversíveis, tá bom? Identificar e tratar as causas que levaram a PCR e prevenir recorrências, tá? Então, quando paciente entrou em PCR, você prestou todo o cuidado a ele ali, aquele quadro de PCR, né? Indo para os cuidados após, né? Pós-PCR, a gente deve buscar identificar o quê? Por que que meu paciente aqui dentro, né? A gente está falando de suporte avançado, né? Então, por que dentro do intra-hospitalar evoluiu para um PCR? Então, vai fazer essa investigação do motivo, tá? Que levou a ele a ter uma parada cardiorrespiratória. Por identificando, você consegue prevenir, né? Você consegue começar a prestar atenção nos sinais e sintomas para que essa PCR não seja recorrente, tá? Porque se fosse recorrente, ele tem grandes chances de danos neurológicos, de lesões nos órgãos, evolução para óbito, tá? Monitorar de forma contínua o ritmo cardíaco do seu paciente. Então, o paciente entrou em quadro de PCR, você conseguiu estabelecer ele, prestou todo o atendimento ali durante o quadro dele de parada cardiorrespiratória. Após a PCR, tá? Os cuidados vai ser o quê? Você precisa monitorar continuamente o ritmo cardíaco do paciente. Então, provavelmente vai ter uma máquina, né? Ter essa máquina ligada ao seu paciente, monitorando os ritmos dele, tá bom? Estando preparados para intervir caso o paciente entre em um quadro de fibrilação ventricular, tá? Ou taquicardia ventricular sem pulso, com a desfibrilação imediata. Então, você precisa ter esse material por perto. Já teve PCR, talvez tenha a possibilidade de evoluir novamente, se ainda não está identificando as causas, então todo esse material precisa estar ali perto, ok? Deve também, pessoal, verificar a posição e a fixação do tubo orotraqueal, caso ele esteja fazendo uso, ok? Injúria cerebral, pessoal. A injúria cerebral vai ser uma complicação que vai se iniciar aí após qualquer situação na qual o fluxo sanguíneo cerebral ele é inadequado por mais de 5 minutos, tá bom? Então, fluxo sanguíneo cerebral inadequado por mais de 5 minutos, a gente chama aí de injúria cerebral, tá? O paciente ele entrou em um quadro de injúria cerebral. Então, ele precisa fazer o quê? Nós temos alguns exames, né? O paciente teve uma PCR e aí entrou em alguns quadros aí, teve algumas, então nós temos exames indicados, né? Nós temos procedimentos indicados para fazer nesse paciente aí nos cuidados pós-PCR. E nesse caso aqui da cerebral, precisa fazer uma angiografia coronariana desse paciente, tá bom? Para identificar aí o que aconteceu, o porquê
possíveis danos, tá bom? E como está aí o funcionamento. O controle direcionado da temperatura, tá? Esse controle direcionado da temperatura do paciente é importante estar sempre observando aí a temperatura corporal do nosso paciente durante as próximas 24 horas. Então, a temperatura alvo pós-PCR é entre 32 a 36 graus, tá bom? E ela deve ser mantida nessa temperatura constantemente durante aí pelo menos 24 horas, ok? E depois se fazer a continuação do controle da temperatura além das 24 horas, tá? Para a gente evitar que esse paciente entre num quadro de hipertermia, tá? Porque se ele entrar nesse quadro de hipertermia, pode ser não, ele vai intensificar o dano cerebral, tá? Vamos supor que ele teve dano cerebral e se não fizer controle de temperatura, se ele começar a ter quadros de febre alta, né, vai começar a aumentar esse dano cerebral, tá? Então, você vai verificar o quê? Sinais vitais, controle da pressão contínua aí desse paciente, também o controle da temperatura do nosso paciente também, tudo vai interferir, tá? Na evolução positiva do nosso paciente e faz parte de cuidados aí pós-PCR, ok? Bom, pessoal, não é recomendado o resfriamento pré-hospitalar, paciente com infusão rápida, tá? De fluidos EV e frios, tá? Então, pré-hospitalar, o paciente está fora do hospital. Por que que não é recomendado fazer esse tipo de procedimento no paciente para tentar baixar a temperatura dele? Porque você não tem aparelhagem necessária para você intervir, tá? Caso o paciente dê alguma complicação, tá? Não é um ambiente para se fazer isso. O paciente ele precisa estar dentro do ambiente hospitalar, sendo acompanhado, tendo toda a profissional ali disponível para estar aparando ele caso tenha alguma complicação. Tá? Nós temos aí algumas metas hemodinâmicas nos cuidados pós-PCR do nosso paciente, tá? Que vai ser o quê? Corrigir a hipotensão dele, que é a pressão arterial sistólica inferior a 9, tá? 9,6, ok? Então, uma meta hemodinâmica do paciente é justamente a questão aí de corrigir a hipotensão, tá? A pressão muito baixa desse paciente. Não é interessante para ele, tá? Porque para ele entrar num quadro de PCR novamente, é daqui para ali, ok? A oxigenação do corpo desse paciente, ela deve ser monitorada também de forma contínua, tá? Com oximetria de pulso, tá? Então, você vai ver saturação do seu paciente continuamente e o pulso do seu paciente, tá bom? Você precisa estar ali verificando como que tá, tem um aparelho no paciente que faça verificação contínua da saturação dele, o oxigênio dele e pulso. Na ausência de contraindicações, a cabeceira do leito deve ser mantida elevada a menos 30, tá? Para prevenir edema cerebral, broncoaspiração e pneumonia associada à ventilação mecânica, ok? Então, pessoal, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, não precisa ficar com leito reto, pode ter elevação de leito, então você deixa ele a 30 graus, tá bom? Para prevenir o quê? Que ele faça uma broncoaspiração, tá? Entre corpos estranhos ali na via aérea dele, na via de respiratória, tá? Evitar aí uma pneumonia, caso o seu paciente esteja ligado a uma ventilação mecânica, né? Ele esteja no tubo. E edema cerebral também, ok? A primeira hora, a fração inspirada de oxigênio
deve ser ajustada para uma saturação arterial entre 94 a 96%, tá? Para evitar hiperuremia. Gente, quando o paciente está ligado no oxigênio, eu tenho uma paciente que ela tem problema de bronquite asmática e ela tem um outro problema pulmonar, que agora eu não estou lembrada qual que é, assim, de cabeça. Ah, lembrei. Ela tem efizema pulmonar também. E aí ela teve fratura e começou a querer entrar em quadro de PCR. Ela começou a ter um princípio aí de e aí foi indicado o uso do oxigênio para ela. Hoje ela faz uso de oxigênio, porque por conta da dor, às vezes a respiração dela começa a ficar comprometida também. E durante esse manejo dela de um local para outro, a dor foi ficando muito intensa, ela começou a entrar, a querer evoluir aí para um quadro de PCR. E a oxigenação dela foi só baixando, baixando. Conseguiram controlar a oxigenação dela e ela não entrou num quadro de PCR, né? Conseguiram estabilizar ela. E aí ela faz o uso do oxigênio. Só que aí tem duas condutas onde um médico passou uma quantidade de litro para ela, onde a saturação dela estava oscilando entre 98% e 100%. Estava chegando a 100%. E para ela que tem efizema pulmonar e bronquite asmática, faz uso de bombinha também, não é interessante. Porque o pulmão dela já está comprometido. E a gente sabe disso, que o pulmão já está comprometido. Como também a gente sabe que uma pessoa que tem esse tipo de problema, no normal, não se satura nessa quantidade que ela estava saturando. Então, o oxigênio para ela estava alto demais, tá? Então, a gente sempre deve observar o quê? Qual é a indicação, tá? De nível de saturação arterial para esse paciente? Entre quanto? Qual é o problema desse paciente? Tá? Para saber de fato se essa saturação também é indicada para esse dele ou não, tá? Então, aqui, ó, na primeira hora, a fração de oxigênio, ela deve estar ajustada aí para que a saturação do seu paciente esteja entre 94 a 96. Se a fração tá inspirada de oxigênio está fazendo a saturação arterial do seu paciente está oscilando entre 98% e 99%, está errado, tá? Porque o indicado não é esse, é de 4 a 96 para evitar uma hiperoxia, tá bom? Então, se está acima, tem que ir se relatar para que faça uma mudança, porque está liberando oxigênio demais para esse paciente. Não é indicado essa quantidade para esse paciente. E por que não é indicado essa quantidade desse paciente? Tem que abaixar, porque a saturação dele não está dentro daquilo que se deve ter. Deve estar, tá? Que é entre 94% e 96%. Então, isso aqui é importante a gente, tá? Por mais que seja um médico que prescreveu tudo bonitinho, se o oxigênio tá lá com 2 litros e meio de oxigênio, mas o paciente está saturando 98 e eu sei que na primeira hora, no cuidado pós-PCR, é 94 a 96, então automaticamente eu sei que o nível de oxigênio está acima do que é preciso esse paciente, tá? Aí a gente deve evitar a hiperexia, então deve relatar isso, ok? Deve-se fazer também, pessoal, controle dos níveis glicêmicos do seu paciente, tá? Principalmente uma hipoglicemia, ok? Então a gente deve controlar
a glicemia do nosso paciente. A gente deve estar verificando os níveis daquele paciente para estar ali dentro do limite, dentro do que é indicado. Se tiver alto demais, pode causar danos, tá? A esse paciente, ok? E se baixar, pode causar danos também ao nosso paciente, um dano que não vai ser reversível, tá bom? Então, deve também fazer controles de glicemia nesse paciente, ok? Um prognóstico aí da PCR, tá? Observar que esse paciente está com ausência de reflexo fotomotor e córneo palpebral durante 72 horas, tá? As próximas 72 horas, ok? Todos os pacientes ressuscitados de um PCR, mas que posteriormente vai evoluir aí para óbito ou morte cerebral, podem ser avaliados como possíveis doadores de órgãos, tá? Rim e fígado, ok? Porque se teve morte cerebral e é um quadro de PCR, teve dano no coração e cérebro, tá? Então, a gente descarta esse, mas tem outros órgãos que não foram comprometidos e podem ser pacientes que vão ser possíveis, tá bom? Então, isso é uma coisa para se conversar com a família, tá? Saber se esse paciente participava aí de programa para doador de órgão, fazia parte, tá bom? Porque aí, se ele evoluir para a morte ou para uma morte cerebral, ele pode ser avaliado aí como possível doador de órgão, ok? PCR em pacientes com suspeita ou diagnóstico de overdose por opioide. Aqui são situações especiais de ressuscitação, tá? Aqui ele entrou num quadro de PCR por questões específicas, tá? São usos aí de substâncias, né, ilícitas. Pacientes com suspeita ou diagnóstico de overdose de opioides que tem pulso presente, mas está sem respiração normal, somente gaspem, os profissionais devem prestar os cuidados convencionais, tá? E administrar naloxona IM ou IN, ok? Então, o paciente está com quadro de overdose por opioide, pode sim iniciar RCP para ele, tá bom? Olha aqui o paciente ligado bolsa válvula mágica, tá com eletrodos também acompanhando aí frequência cardíaca, pressão arterial, tá sendo feita RCP nesse paciente, tá? E vai ter automaticamente aí a administração de drogas. A PCR em pacientes com suspeitas ou diagnóstico de overdose por opioides, aqui a gente tem a dose aí que é indicada de naloxona para esse paciente, tá bom? Intranasal, ok? E vai ser repetida a cada 4 minutos, se não houver resposta. Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de PCR durante a gravidez, tá bom? Como a gente sabe que a mulher na gestação altera, né, o físico dela, a posição de órgãos também, começa a curvar um pouco a coluna. Então, acaba que quando uma gestante ela entra em PCR, a RC também vai ser diferente, ok? Então, aí, durante uma PCR na gravidez, a prioridade de administração de alta qualidade é o alívio da compressão aorta cava, tá bom? PCR durante a gravidez vai ter que ser feita uma cesariana de emergência, tá? Porque o feto ele começa a entrar em sofrimento em situações de ausência de pulso materno prolongado, em que os esforços do ICP não trazem resposta, deve-se ponderar a realização de uma cesariana de emergência, tá? Então, tudo na gestante tem que ser feito com muita atenção, tá? Até porque não se trata só dela, a gente está lidando aí
com 2 vidas, tá bom? Então, deve ser considerada aos 4 minutos após o início da PCR ou dos esforços de ressuscitação, se não houver RCE materna. Ok? Pessoal, a gente falou bastante de RCP, tá? Tanto em como em criança. Antes dessa aula de hoje, quando a gente trabalhou aí suporte básico de vida do adulto, a gente também falou questões de gestante. A gente falou aí também sobre quando tem aspiração, né, de corpos estranhos e que esse tamponamento de vias aéreas pode levar a um quadro de PCR, não é mesmo? Então, aqui a gente precisa também saber o quê? A gente vai prestar os primeiros socorros para o nosso paciente. A gente vai fazer um atendimento de emergência bonitinho, sempre de qualidade, tá? Porque a gente sempre deve visar evitar danos aos nossos pacientes, tá bom? Só que a gente precisa saber quando ter esses esforços, tá ok? A gente precisa saber quando a gente não vai conseguir ter esse paciente de volta, tá? Ele de fato evoluiu para óbito, tá? Não tem mais o que fazer por ele, tá bom? Então a gente precisa saber de toda a manobra correta, o que a gente pode fazer, o que pode, o que é indicado para cada etária, o que não é, pós e contras de todo esse suporte básico quanto suporte avançado de vida para os pacientes, mas a gente precisa se atentar para essa questão. Quando eu vou interromper o esforço que eu estou fazendo para trazer esse paciente de volta, tá bom? Não existe, pessoal, uma regra, tá? Por quanto deve ser mantida manobras de RCP. Isso você vai olhar ali o seu paciente constantemente, tá bom? Quando interromper os esforços, somente o médico, tá? Ele vai poder interromper as manobras de RCP e declarar que esse paciente foi a óbito, tá? Na maioria desses quadros, nunca se costuma estar um profissional, tá bom? Tem um atendimento de uma equipe especializada, o atendimento médico de emergência, você já tem ali a equipe multiprofissional, tá? Trabalhando, tá? Restabelecer o seu paciente. Porém, somente o médico, ele precisa estar presente, tá? A equipe multiprofissional de serviço médico de emergência, o serviço médico de emergência, precisa ter o médico presente, tá bom? E quando vai se interromper essas manobras de e declarar que esse paciente evoluiu para óbito, quem faz isso é o médico, não somos nós, ok? Nós vamos estar presentes, nós vamos estar auxiliando e talvez mesmo até conversando, dando suporte para esse médico. Mas apenas ele vai dizer quando vai interromper, tá bom? Até porque, pessoal, às vezes é muito comum médicos recém-formados, técnicos muito antigos que trabalham na urgência e emergência, já estão mais acostumados, já sabem como funciona esse tipo de procedimento. Então, o paciente entrou em PCR, né? Já tem um tempo ali que a máquina está mostrando que o paciente está sem atividade elétrica, não tem pulso, não tem ritmo chocável, não tem nada. De fato, você viu que o paciente evoluiu para óbito. O médico ele está ali já há vários minutos tentando e não tem o que fazer. De fato, o paciente, ele infelizmente morreu. Então, você como equipe dando suporte,
e talvez já tenha uma bagagem maior do que aquele médico que iniciou agora, você está ali junto com ele, você pode ir conversando com ele, você pode estar auxiliando. Mas quem fala, paciente evoluiu para óbito, a tal hora é somente, tá bom? Ah, olha, pelo quadro e tal, a gente já pegou muitas situações, de fato ele evoluiu para óbito. O médico está naquele pique, fazendo esse RCP, não para, e já tem tantos minutos, já tem 20 minutos e tal, já não tem ritmo chocável nenhum, não tem pulsação, não tem batimento, não tem nada, mas o médico continua. Você está ali dando suporte, você está conversando, mas você não pode tirar ele, você não pode, tá? Assim, são situações e situações, tá? Quem fala isso sempre vai ser o médico, tá bom? Equipes de suporte básico devem manter manobras de RCP até a chegada da equipe de suporte avançado no local, tá bom? Ou transportar o paciente para um pronto-socorro, mantendo as manobras de RCP até a avaliação médica. Então, se você não está no suporte que é dentro do ambiente hospitalar, você está no extra-hospitalar, você não vai parar RCP, tá? Suporte básico deve manter as manobras de RCP, tá bom? Até chegar no suporte avançado de vida, tá? Suporte básico de vida vai prestar o atendimento e vai manter RCP até chegar no suporte avançado, até levar o paciente para um ambiente intra-hospitalar, ok? Fora isso, que interrompe RCP, vai fazer até conseguir um local para deixar aquele paciente que você sabe que aquele local ali é super avançado, tá? Tem toda a aparelhagem, tem todo equipamento possível para fazer todos os procedimentos e, de fato, dizer, não,
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, olha só, eu vou estar dispensando vocês da aula, porque a internet da Débora não retornou, e aqui está dando picos de energia onde a gente mora, no setor que a gente mora no centro, né, na mesma rua. Então, o provedor de internet dela é a Oi, e é bem pior do que as nossas, que é fibra, tá? E está relampejando muito. Então, nós vamos concluir a aula hoje. E só estava faltando um slide para ela concluir a aula também, para terminar, tá? Então, nós vamos terminar a aula hoje em função mesmo da dificuldade mesmo da internet da professora, tá? E aí eu peço desculpa a vocês por nós estarmos terminando um pouquinho antes, tá bom? Eu vou